Esta mulher prefere não ser identificada. É uma das inúmeras vítimas de violência. Ela tem uma história marcada pela dor e o medo das ameaças de morte. Começou com xingamento, falando palavras, defamando, falando, chamando aquele de tudo que não presta. E no primeiro momento você acha que isso é só um momento, depois vai passar, né? Que é só isso, não, mas é só porque estava com raiva. E daí você não acha normal, aí continua, mas aí depois começa a vir o puxão de cabelo, que aí, no meio da rua, em público inclusive, puxão de cabelo, começa a demonstrar o ciúme excessivo, querendo ser dono, dizendo que é dele. E aí você também dá você está tão, sei lá, como é que dizer, tão sei lá, nem apaixonada, digo, você está tão iludida, que aí você acha que isso vai passar, que foi que foi minha culpa por eu ter feito alguma coisa que deixou ele com raiva. Hoje, esta vítima de violência doméstica tem acesso direto à Polícia Militar através do SOS Mulher. Desde o primeiro momento que eu vim na delegacia, que eu criei coragem de vir, a partir desse momento eu já me senti um pouco mais segura. Já pela medida protetiva, que ele não pode se aproximar, que a partir daí já só em ligar também já chega a polícia, e agora muito mais com o celular. Porque todos os dias eu tenho que apertar lá o verdinho para dizer que eu estou bem. E se precisar, espero que não precise, mas só em tocar e saber que a polícia vai estar ali no momento, assim que eu apertar, eles vão chegar, é segurança sim, dá um pouco mais de tranquilidade. Na Paraíba, mais de 390 mulheres já foram atendidas pelo SOS Mulher. Tanto nós, da delegacia, como o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público, também pode fazer o encaminhamento para a delegacia, para que a mulher seja incluída no programa. Ela recebe um aparelho SOS, um aparelho telefone, um smartphone, e ao tocar no desenho em que nós fizemos de 3 corações, na tecla vermelha ou na tecla amarela, de imediato, na central do CIOP, abre a ficha daquela senhora, a localização de onde ela está. A coordenadora das delegacias da mulher lembra a importância da denúncia, que pode ser feita pelas vítimas ou testemunhas da violência doméstica. Nós vamos ter a violência física, não é aquela que nossos olhos se escandalizam muito mais, porque você vê as marcas das agressões, mas nós temos essa violência psicológica, que é a que maltrata e abre portas para a violência física, para a violência sexual, para a violência patrimonial, para a violência moral. Né? A violência sexual, o estupro marital, é um dos tabus que ainda persistem para a mulher no momento em que ela procura a delegacia. Nós precisamos mais do que nunca a sociedade civil organizada, todos nós somos partícipes, todos nós temos que orientar nossas mulheres, nossas filhas, a denunciar qualquer tipo de agressão. Em caso de violência contra a mulher, denuncie. Disque 197 ou 190. Bom, e nesse bloco nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos, sobre os danos psicológicos que as mulheres enfrentam por causa de todos os crimes que circundam o crime maior, que é o feminicídio. E para nos ajudar a compreender melhor essa questão tão complexa, nós estamos recebendo a psicóloga Tatiane Pessoa. Tatiane, seja bem-vinda aqui à TV Assembleia e ao programa em discussão. Obrigada. Bom, nós gostaríamos de saber inicialmente justamente o que é que faz com que as mulheres elas consigam suportar, e muitas vezes durante décadas, a violência que sofrem, seja essa violência física ou mesmo psicológica. Bem, é uma questão cultural bastante antiga. Então, não só na nossa cultura brasileira, mas em outras culturas também, Idade Média, ou remontando ainda bem mais anterior ao tempo, os homens sempre tiveram aquele aspecto patriarcal, a figura masculina, forte, ativa, de possuidor, enquanto que a mulher sempre foi remetida a um segundo plano, onde ela é muitas vezes objetivada como alguém que deve ser possuída, alguém passiva e que sempre envolto no aspecto da docilidade, de alguém que é a dona de casa, a dona do lar, que segura as pontas dentro de casa, enquanto que o homem é o provedor. A mulher, ela vamos dizer assim, espera-se dela que ela seja abnegada. Isso, exatamente. Espera-se que a mulher seja abnegada,
espera que a mulher seja alguém disposta a relevar muitas vezes as questões dos estresses masculinos, porque ela tem uma cultura de ser um segundo plano. Ela é alguém inferior, inclusive, diante do homem. Ela está em segundo lugar. Ela é alguém inferior, culturalmente falando, na nossa cultura brasileira. E é curioso, porque ela está em segundo plano se ela não tiver filhos. Porque se ela tiver filhos, ela vai para o terceiro, para o quarto, e, enfim, para qualquer plano que não seja o primeiro. Exatamente. Porque, mais uma vez, voltando para a nossa questão cultural, a mulher é olhada como ser que vai reproduzir. Então, o homem, quando a tem, ele tem o desejo de ter filhos com aquela mulher, de ver a sua prole sendo reproduzida em filhos que serão dados por esta mulher. Infelizmente, em muitos casos, se esta mulher não reproduz, não dá filhos, aí que ela também não tem valor, porque a única função especial que ela poderia ter como mulher seria de dar filhos, de dar luz a filhos. E se ela não faz, ela ainda é remetida a um plano terceiro, ainda por cima, porque realmente os filhos, principalmente os homens, é os que serão mais benquistos, digamos assim. Os números, eles são impressionantes. 2 milhões de mulheres no Brasil, elas são vítimas de abusos dos mais variados a cada ano. E estima-se que apenas 63% delas denunciem a agressão. Tatiane, por que isso acontece? A denúncia ela é tão difícil, por que motivo? Primeiro, porque nem sempre a violência é algo aberto, escancarado. Muitas vezes é uma violência sutil, que a mulher primeiro demora a identificar que ela está sendo violada em seus direitos, porque muitas vezes não chega a ser uma tapa, não chega a ser um murro, não chega a ser uma humilhação pública, mas é aos poucos ela sendo violada dentro de casa nos aspectos psicológicos. Por exemplo, vamos ser bastante didáticos, Certo. né? Para ilustrar o seu relato. Como é que uma mulher ela pode sofrer uma violência sutil? Que Certo. exemplos? O casal vai para algum canto e o homem olha e diz, você vai com essa roupa? E ele faz de modo que não se perceba que ele está impondo que ela troque de roupa, de que ele não gosta daquela roupa, mas induz, nossa, as pessoas vão falar dessa sua roupa. Você não está bem. É como se o problema estivesse nela Isso. e não nele. E ela vai acabar identificando nela que ela realmente não está se vestindo bem. Mesmo que ela coloque uma roupa que ela não se sinta tão bonita ou tão legal, ela vai dizer que aquilo é a roupa adequada para aquele momento, para estar saindo com ele. E mesmo quando não estiver saindo com ele, ela vai se sentir pressionada a estar vestindo o mesmo padrão de roupa. É como se fosse uma autocensura. Isso, isso. E isso, a partir do momento, vai começando a minar a autoconfiança dela, a autoestima, a própria autonomia em tomar suas próprias decisões. É curioso você falar sobre isso, porque eu me lembrei de um relato recente que eu ouvi de uma mulher que disse que foi se maquiar e o marido chegou e fez, pra que você usar maquiagem? Mas não é porque ele quisesse dizer que ela estava linda sem maquiagem, não. É como se maquiagem, ela não merecesse maquiagem. Né? Isso também é uma forma de desqualificar. Com certeza. Né? Desqualifica bastante, porque é como se a maquiagem, como nós mulheres sabemos, realça aquilo que nós temos de bonito. E ele estava ali dizendo que ela não tem nada de bonito Que a não ser adianta. realçado. Que não adiantava, é mesmo que ele estivesse forçando a barra. E a gente sabe que não é assim. Então, mexe com a autoestima para que a mulher pense que se aquele homem não a quer, nenhum mais vai querer. Então, isso vai minando a autoestima dela, vai minando o amor próprio. E ela começa a perceber que ela precisa daquele homem, porque nem ela se ama. E se aquele homem deixar de amá-la, nenhum outro vai querer amá-la. Nós estamos falando sobre feminicídio, que na verdade é o fim de um processo demorado muitas vezes, quase sempre demorado, de muita violência, né? Física, aquela que os vizinhos veem, que a comunidade vê, que a própria família, os filhos presenciam, e tem uma outra, que é essa que nós estamos falando, que é mais sutil, que nem sempre a vítima, a própria vítima, consegue perceber, porque também é preciso dizer, os agressores, eles não são agressores 100% do tempo, né, Tatiane? Não. Tem aqueles momentos em que o agressor, ele passa a ser sedutor também. Isso, é um ciclo, né, como a gente chama assim, na verdade. Ele agride, seja verbalmente, seja até fisicamente, depois há o arrependimento. Então,
pode ser chorando, ou trazendo flores, ou falando palavras bonitas. Ele vem, diz que vai mudar, faz várias promessas, nos primeiros dias ele até cumpre essas promessas, mas depois isso cai no esquecimento e retoma-se o ciclo. Então, pelos dias bons que as mulheres vivem com esses homens, dentro desse ciclo, elas muitas vezes ainda acham que vale a pena permanecer. Porque há um sentimento por parte da mulher, ela gosta daquele homem, ela vê nele algo a ser admirado, a ser respeitado até, e muitas vezes busca relevar, porque no fundo ele é aparentemente um homem bom. E para a sociedade, normalmente, ele é uma pessoa exatamente. muito boa. Um bom trabalhador, muitas vezes um bom pai, realmente, responsável em tudo que faz, um bom provedor. Né, que e às vezes ele não é nada disso, mas ele posa de super maravilhoso para a sociedade. Né? Exatamente, ele pode ser e pode não ser. Só quem sabe, infelizmente, é a pessoa que está convivendo com ele. Então, se isso realmente é uma máscara, só quem sabe é quem está convivendo e quem está sofrendo. Isso, muitas vezes, ela não consegue expor pelas ameaças que sofrem. Eu queria chegar no outro ponto do raciocínio, que é o seguinte, o feminicídio, ele é o desfecho final. Isso. Mas o feminicídio ele não acontece da noite para o dia, né? De forma alguma. Há pistas que são dadas ao longo da convivência, não é isso? Exatamente. Muitas vezes a mulher, ela tenta de alguma maneira contar para uma amiga mais próxima, relatar à família, ou muitas vezes, se não todas as vezes, procurar serviços de saúde. E ali os profissionais vão observando, no entanto, ela não tem a coragem de falar muitas vezes, de fazer a denúncia, pela vergonha de ser taxada de culpada, por estar se permitindo viver aquilo, né? E aí essa questão da culpabilização da mulher, ela se sente culpada por estar vivendo aquilo, então ela se permite viver. A vergonha de estar sendo julgada pelos outros, porque ela mesma já se julga. Então, há todas as pistas, principalmente as psicológicas, ela entra no processo de depressão, ou de transtorno de pânico, ou outros tipos de transtornos que podem estar surgindo disso. E aí muitas vezes ela chega a abandonar emprego, a achar que realmente já não faz aquilo tão bem quanto fazia antes. Evitar o convívio social. Com certeza, principalmente os familiares. Porque a família, aqueles seres, né, mais próximos, eles vão estar identificando isso na pessoa. E ela não quer que as pessoas fiquem julgando e tentando adivinhar o que está acontecendo com ela. Porque ela ainda não está preparada para contar. Porque é muito doloroso. Então, até que a mulher chegue ao ponto dela abrir a boca e dizer o que está sofrendo, há um processo interno muito grande, porque é muito doloroso para ela aceitar. Até porque é muito humilhante. Então, ela até aceitar que está vivendo algo extremamente desumano, ela se sente muito humilhada. Eu queria chegar agora num ponto em que há oportunidade para se falar sobre dois assuntos muito importantes. Um deles é o quanto o poder público está disposto a ouvir e tomar alguma providência. E o outro ponto é até que ponto o profissional, psicólogo, né, como a doutora Tatiane, escutando aquele relato, ele pode tomar algum, se é que pode, é uma pergunta, se é que ele pode tomar algum tipo de atitude ou se isso fica restrito ao sigilo profissional. Então, começando pelo princípio, obviamente, o poder público, que tipo de mecanismos, de órgãos, que tipo de ajuda ele tem para a mulher que sofre violência, que muitas vezes prefere falar para uma pessoa estranha, diga-se assim, estranha, alheia à família, mas uma pessoa capacitada, obviamente, para tratar aquele relato sem julgamento e com compreensão. Então, quais são os mecanismos que existem? Bem, temos o sistema de justiça, que a gente pode estar acionando. No entanto, nós temos os CREAS, que são Centros de Referência Especializados em Assistência Social. Nós, atualmente, na Paraíba, temos praticamente 100% do território, tanto CREAS municipais como CREAS regionais, e eles atendem qualquer público que sofre violações de direito, inclusive a mulher. Existem outros meios de denúncia, como o Disque 123, que é estadual. O Disque 100 é muito divulgado por ser nacional, conhecido, né, nacionalmente, mas é bom a gente divulgar o nosso estadual, o Disque 123. Existe o Disque 180 também. O próprio Ministério Público, a polícia, também são órgãos públicos que as pessoas, no caso a mulher e parentes, podem estar fazendo a denúncia. No entanto, é interessante saber que
os CREAs, tanto regionais como municipais, eles estão altamente capacitados para estar acompanhando essa família, acompanhando essa mulher, acompanhando essa família na sua violação de direito. E com respeito à atitude do profissional psicólogo, tanto no âmbito particular quanto no âmbito público, o CFP, né, com o nosso Conselho Federal de Psicologia, no nosso Código de Ética, ele nos libera, de certo modo, de se quebrar o sigilo em algumas situações bem específicas. No entanto, uma nota técnica foi emitida há pouco tempo, especificando no caso de violação de direito, né, de violação, de violência contra a mulher. O CFP ele deixa bem claro que quando a mulher ou sua família, parentes, filhos, estão sofrendo uma ameaça direta e tem risco iminente do feminicídio, o profissional psicólogo ele pode sim quebrar o sigilo e estar fazendo, como eles disseram aqui, uma comunicação externa, que seria um tipo de denúncia. No entanto, é importante ressaltar que a notificação ela é obrigatória para os casos de violência contra a mulher em qualquer serviço público e particular de saúde. Então, se chega no hospital, num CAPS, uma mulher que sofreu violência, o serviço público ou particular, ele tem por obrigação fazer essa notificação, né, de violência e emitir para que possa ser criado um perfil acerca desses usuários para que o trabalho, as políticas públicas possam ser mais eficazes. Então, o trabalho do CREAS também é promover políticas públicas mais eficazes para que as mulheres não sofram mais com feminicídio, com qualquer tipo de violação que seja ela psicológica, física, moral. Tem um provérbio que foi criado provavelmente por algum agressor que diz o seguinte: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, já há alguns anos, as ONGs, as associações ligadas aos direitos das mulheres, criaram uma campanha publicitária para dizer, não, é verdade, se há uma agressão, todo mundo pode defender a vítima. Sim. Então, essa realidade tem mudado? Sim, de modo lento, digamos assim ainda. Até pelos casos emblemáticos que a gente tem visto ultimamente na mídia, na própria mídia, mostra que as pessoas ainda são um pouco receosas de estar metendo a colher no relacionamento alheio. Só que nós entendemos que não é uma questão de você estar se metendo na vida alheia, você está protegendo uma vida alheia, você está protegendo uma vida. Até porque todas essas mulheres que morreram, tantas que estão sofrendo, elas estão sendo subjugadas. E muitas vezes realmente elas não têm forças para sozinha pedir ajuda, elas precisam de ajuda. Então sim, é uma realidade que precisa ser mudada. Nós temos as redes sociais para promover tanta coisa e essa é uma fala importante que deve ser promovida, de que as pessoas, ao verem alguém, uma mulher sofrendo, sim, devem denunciar, devem se meter e devem estar promovendo a saúde mental e física dessa mulher. Se nós tivermos, nesse momento, porventura, alguma telespectadora que é vítima de violência, ou alguém, um telespectador, uma telespectadora que presencie, eu, por exemplo, já ouvi perto do meu prédio, gritos, o casal acabou se mudando pouco tempo depois, mas a vizinhança toda tomava conhecimento das brigas. Então, o que o telespectador ou a vítima pode fazer? Quer dizer, para a vítima, qual o conselho que a senhora daria? E para as pessoas que, porventura, presenciem, tomem conhecimento, e também qual é o caminho para ajudar quem sofre? Bem, a gente sabe que até chegar à denúncia, muitas coisas estão em jogo. Principalmente para quem é alheio à situação, um estranho, um vizinho, né, como você mesmo falou, o telespectador, ele tem medo de se expor e de se indispor com a pessoa. Então, ele teme também pela própria vida. No entanto, há meios sigilosos de se denunciar, o que não pode ficar calado. Tem que saber que há serviços especializados, tem Delegacia da Mulher, tem o Disque 123, como já foi dito. Existe o sistema de justiça que está garantindo ali o Ministério Público, que garante o sigilo da sua denúncia, como também garante que o agressor será identificado. Então, eu diria que não se pode ficar calado, porque tanto a mulher como nós não estamos sozinhas. Nós temos serviços, sim, públicos particulares, né, como os CREAs que eu acabei de falar. Eles têm profissionais capacitados para estar recebendo essa demanda, trabalhando essa demanda e sanando, de alguma maneira, essa triste realidade.
né, da violência contra a mulher e feminicídio. Tatiana, eu queria agradecer muito pelas suas orientações, pelas informações que você trouxe aqui para o público do programa Em Discussão. Aí eu que agradeço. Bom, esse programa vai ficando por aqui. Hoje o nosso tema foi feminicídio, mas na próxima edição certamente nós vamos trazer mais um assunto polêmico, instigante para a sua apreciação aqui na TV Assembleia. Até lá!